Você vê os troféus, as manchetes, os feitos sobre-humanos, mas e se eu dissesse que por trás de cada multidão vibrante e vitória deslumbrante existe um campo de batalha invisível? E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje vamos mergulhar além das manchetes, na luta mental dos atletas, nas pressões psicológicas que poucos falam e que quase ninguém vê. Se você busca entender o que realmente se passa na mente de um atleta de elite, melhorar sua própria resiliência ou simplesmente se inspirar de forma mais humana, então fica comigo até o final, porque vai valer cada segundo, eu garanto. E antes de começar, se ainda não é inscrito, clica agora no botão de se inscrever, ativa o sininho, deixa aquele like e dá uma hypada se essa opção aparecer para você, que isso me ajuda demais. E se você está buscando bons suplementos para realmente potencializar seus resultados, levar seus resultados para um próximo nível, dá uma olhada no site do Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, onde o cupom é Personal Fábio para 15% de desconto na compra de qualquer produto. Na dúvida, tudo bem, os links estão nas descrições e nos comentários fixados, então agora vamos para o que interessa. Vamos começar com o que eu chamo de a ilusão da invencibilidade. Porque socialmente, na mídia, vemos atletas como se fossem super-heróis, músculos, velocidade, troféus, vitórias, e parece que nada os atinge, sem fraqueza, sem dúvidas, sem falhas. Mas a realidade é outra. Dentro dessa imagem de invencibilidade existe um custo oculto, e é exatamente isso que vamos trazer à tona aqui. Quando um atleta entra no gramado, no ringue, na pista, etc e tal, nós vemos a explosão de energia, o suor, o salto, mas quantos veem aquele momento de ansiedade antes de entrar em campo? Quantos veem os atletas sozinhos nos vestiários com o pensamento e acho que não vai dar certo hoje? A expectativa social é essa, o atleta não pode falhar, o público espera acontecendo sempre o espetáculo, mas o atleta tem demandas altíssimas, físicas, mentais, emocionais. Pesquisa revisão narrativa com 60 estudos encontrou que atletas de nível de elite parecem ter risco comparável ao da população geral para transtornos de ansiedade e depressão, ou seja, não são invencíveis. E mais, atletas com lesões, sobrecargas ou em transição de carreira podem ter risco ainda maior. Então a ilusão da invencibilidade é exatamente isso, o espetáculo da força, da vitória, da superação, mas por trás o atleta tem uma mente que às vezes hesita, que às vezes teme, que às vezes simplesmente está cansada. Então você acha que o atleta não tem medo? Aposto que sim. Comenta aí, qual atleta você acha que mostrou vulnerabilidade e você nem percebeu? E se você fosse atleta, qual seria o seu maior medo no vestiário? Deixa aqui nos comentários. E claro, não é só ficar falando de problemas, eu estou aqui para mostrar também como entender, como apoiar, como mudar nossa visão sobre grandeza atlética. Passando para o segundo ponto, vamos falar sobre os holofotes, pressões invisíveis. Agora que entendemos que a invencibilidade é uma fachada, vamos falar do que exatamente pesa no dia a dia desses atletas. O que vai além do treino, do físico, do jogo. Então imagine, você é um atleta de alto nível, certo? Treina desde criança, viaja, se afasta da família, da escola, foco total. Você se apresenta para o público, para a imprensa, para patrocinadores. Você é avaliado, avaliada a cada segundo. Resultado, imagem, poste nas redes sociais, comentários de torcedor, rumores da mídia, essa pressão pública constante, o escrutínio das redes sociais, os likes, os haters, aquele comentário que você lê e te paralisa, contribui para a ansiedade de performance. Além disso, existe uma pressão interna. Hoje eu tenho que render, não posso falhar, o público espera de mim. Pesquisas mostram que as demandas específicas do esporte, como lesões, overtraining, burnout, podem aumentar a vulnerabilidade para problemas de saúde mental em atletas de elite. E tem mais, o isolamento, treinos, viagens, dietas, horários absurdos, manter relacionamentos, ter uma vida social normal se torna muito difícil. Muitas vezes o atleta se sente sozinho, mesmo em equipes. Já pensou estar cercado de pessoas, mas não poder relaxar por medo de mostrar fraqueza? E isso tudo afeta sono, humor, foco, rendimento mental e físico também. Isso tudo anda junto.
É como se você fizesse um show todos os dias com uma plateia, mas ninguém te pergunta como foi seu dia fora do palco. E você ainda tem que sair feliz para receber aplausos. E se o público só ver o show, eles não sabem que os bastidores estão pegando fogo. Se você treina ou já treinou seriamente, digita aqui no site agora qual foi a maior meta que você sentiu que tinha que cumprir, ou aquela voz que se sentiu observada demais. Quero ver os comentários. Chegamos então ao terceiro e um dos mais importantes tópicos aqui. A epidemia silenciosa. Vamos falar de lutas pela saúde mental, porque sim, os atletas também se quebram, também duvidam, também entram em crise, e isso precisa sair da invisibilidade. Você provavelmente ouviu falar de Simone Biles, que se retirou de várias provas olímpicas para cuidar da sua saúde mental, não é mesmo? Ou do Michael Phelps, que relatou depressão profunda após carreira de sucesso absoluto. Eles são exemplos poderosos para ser ditos aqui, mas estatísticas ajudam a entender o quanto isso é real. Em uma meta-análise sobre atletas de elite e suicídio, verificou-se que a taxa de ideação suicídia em atletas profissionais variou entre 6,9% a 18%. Outro estudo encontrou que atletas de elite têm risco comparável à população geral de transtornos de ansiedade e depressão, e há diferenças de gênero. Por exemplo, atletas femininas têm maior probabilidade de relatar ansiedade, depressão, estresse e transtorno alimentares. Isso tudo mostra a epidemia silenciosa está lá. Mas por que silenciosa? Existe sim estigma, mostrar fraqueza é tabu no esporte. Eu tenho que ser forte, é padrão. E muitas vezes o atleta não busca ajuda. Uma meta-análise encontrou que apenas 22,4% dos atletas procuram ajuda formal de saúde mental. Além disso, há impacto fisiológico real. Estresse crônico, psicológico, ativa sistemas hormonais como cortisol, provoca fadiga, pode reduzir recuperação, prejudicar a imunidade, tornar lesões mais prováveis. O atleta não está apenas lutando contra o adversário, treino e lesões, está também lutando contra seu próprio corpo e a sua mente. Então a saúde mental não é luxo ou é coisa de psicólogo, ela é parte da performance, da carreira, da vida de qualquer um. É como se a gente treinasse para levantar 200 quilos, mas ninguém nos ensinasse a levantar a própria mente num dia ruim. E aí chega o dia de competição e a mente está de folga. Se você já se sentiu ansioso antes de um exame, de uma entrevista, de uma prova, digite ansioso nos comentários. Agora imagine que isso vira uma rotina dia após dia, com milhões de vendo. Difícil, né? Você que está vendo, já pensou se o seu treinador dissesse: hoje vamos treinar sua mente? Comenta sim ou não. Continuando. Ok, já vimos o problema, já vimos o que pesa. Agora vamos ao quarto tópico, quebrando o silêncio, advocacy e conscientização. Porque não adianta só saber, precisamos também agir, apoiar, mudar o jogo. Existem iniciativas, organizações, programas de saúde mental no esporte que visam dar suporte ao atleta como uma pessoa, não só como uma máquina de performance. Pesquisas recentes mostram que intervenções específicas para atletas, mindfulness, terapia de desempenho e suporte social podem ajudar também. Por exemplo, um estudo apontou que programas de mindfulness based melhoram também no bem-estar mental dos atletas de elite. Outra revisão sistemática mostra que estratégias de coping, que seria lidar com estresse, são efetivas, mas ainda há lacunas. Muitos atletas precisam de treinamento em habilidades de enfrentamento e os treinadores com partes precisam de consciência para oferecer apoio. Então, como você, espectador, pode participar. Então, como você, caro espectador, poderia participar? Reconhecer que o atleta é humano, é uma pessoa, não apenas um vencedor, um medalhista olímpico. Promover empatia, ou seja, nas redes sociais, nos comentários, em entrevistas ou nos bastidores. Perguntar como você está, ao invés de quando você vai vencer de novo. Também apoiar programas de saúde social no esporte, como clubes, federações, universidades que ofereçam acesso a psicólogos, serviços de bem-estar. E para você mesmo que busca performance, lembre-se que cuidar da mente melhora o físico. Você já viu aquela imagem do atleta levantando o troféu, né? Agora imagine, por trás dessa imagem
tem um cara no sofá em casa comendo pipoca pensando, vocês não sabem o que foi preciso para chegar aqui. E aí que o mental entra. Comenta aqui, se você fosse criar um programa de apoio para atletas, qual seria o primeiro item? Mais psicólogo no vestiário? Treino de mindfulness? Escreve aí no comentário, queria saber. E se você treina, digita eu apoio nos comentários para mostrar que o mental também importa. Para fechar com chave de ouro, vamos ao quinto tópico, redefinindo a força. Vamos dar uma visão holística, porque grandeza atlética não é só levantar peso, marcar aquele golaço, correr 100 metros, também passa por mente, corpo, alma, vida. Espero que você mude agora o que pensa quando vê um atleta. Não apenas, uau, venceu, ou pense, uau, suportou, uau, se manteve. A verdadeira força é integrar o físico, mais o mental, mais o emocional, mais a vida fora do esporte. E buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. Quando um atleta vai a um psicólogo, quando admite vulnerabilidade, quando se cuida de si mesmo, ele está mostrando força de verdade. Na prática, o que você pode fazer é, primeiro, para você que treina, inclua rotinas de recuperação mental, respiração, meditação, pausa, junto com o treino físico. Depois, para treinadores, você que é treinador, pais ou amigos, valorize o como você está, mais do que quanto tempo vai correr. Para o público, aplauda o esforço, a jornada, o humano, não apenas o troféu. Se a gente priorizar bem-estar holístico, vamos ver menos casos de colapso, menos desistência, mais carreiras longas, mais vidas felizes. E para quem está assistindo, lembre-se, se você busca performance, inclua mindset, resiliência, recuperação mental, treino mental é tão importante quanto o treino físico. Se você for atleta ou aspirante, pense não só quanto eu vou levantar, mas também como eu vou me sentir amanhã. Isso é a nova mentalidade. Então, da próxima vez que alguém disser, nossa, o atleta é invencível, você diz, invencível? Ele também dorme mal, escuta comentário idiota pra caramba, sente ansiedade pra cacete, só que treina pra mente também. E se você quiser, qual o músculo mais ignorado no treino? Resposta, a mente. Se você treina ou vai treinar, comenta, eu treino a mente ou treino o corpo mais a mente. Quero ver quantos aqui já pensam assim. E se você quiser um vídeo futuro, como montar rotina de treino mental para atleta amador, comenta vídeo mental e eu levo para você essa produção. Beleza? É isso. Esse é o assunto que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, me deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da minha comunidade, ative o sininho e se aparecer a opção hypar para você, mete o dedo nesse botão porque me ajuda demais também. Tá precisando de suplemento para levar seus resultados para um próximo nível? Acesse o site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto ou, mais legal ainda, cupom de 15% no site da Probiótica, onde o cupom é Personal Fábio. Beleza? Ficou na dúvida? Tudo bem? O link está nas descrições e comentários fixados. Forte abraço, fica com Deus. Para continuar na sua jornada de aprendizado, confere o vídeo que está aí relacionado ou a playlist para você maratonar o meu canal. Até mais.